Olá pessoal, semana passada nós começamos esse quadro Experimentando em Casa e nós conversamos um pouquinho sobre algumas mudanças de estado físico da matéria. Falamos da fusão, condensação e solidificação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais uma mudança de estado físico, que é a vaporização. A vaporização, a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. E ela pode se dar de três formas. Primeiro é a ebulição, segundo é a evaporação e a terceira é a calefação. Qual a diferença entre essas três mudanças? Na ebulição, a água passa para o estado gasoso a uma alta temperatura, rapidamente, né? Estamos falando aqui da água, mas outras substâncias também podem entrar em ebulição. Na evaporação, a água passa para o estado gasoso mais lentamente, a temperatura ambiente. Então, dependendo da temperatura do dia, ela vai evaporar a uma velocidade diferente. E na calefação, a água vai passar para o estado gasoso mais rapidamente ainda. É o que acontece quando a gente chapisca a água numa chapa quente. Ó, calefação. Então hoje nós iremos falar um pouquinho da vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A água ela ferve a 100 graus Celsius quando estamos ao nível do mar. Em uma altitude maior, ela ferve a uma temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. E quando a água ferve a uma temperatura menor, isso significa maior dificuldade na hora de cozinhar os alimentos, pois a água vira vapor antes do alimento ficar pronto. Então vamos para a nossa dúvida de hoje. Por que os alimentos cozinham mais rápido quando estão dentro da panela de pressão? Reparem que nesse momento a água já está fervendo. E nós conseguimos visualizar uma fumaça que sai pela panela. O que é essa fumaça? É exatamente a água que estava no estado líquido lá dentro da panela, que está passando para o estado gasoso. Quando a água ferve, ela forma bolhas. E essas bolhas precisam vencer a pressão atmosférica que nós temos aqui no ambiente para elas serem liberadas para a atmosfera nessa forma aí de fumaça. Então, só lembrando que essa fumacinha que nós estamos vendo, na verdade, é o vapor de água. É a água já em estado gasoso. Se você reparar aqui na tampa da sua panela, ela tem uma válvula com pino e ela tem uma válvula de segurança. As duas peças têm uma função específica. Outra parte importante da tampa da panela é a borracha, que precisa estar boa e precisa estar no lugar certo. Se isso não estiver adequadamente disposto, os seus alimentos vão demorar para ser cozidos do mesmo jeito. Então, para cozer os seus alimentos, você vai colocar a água junto com o alimento. Não pode encher a panela toda de água, porque tem que ter um espaço para ocorrer essa vaporização dessa água. E você vai tampar a sua panela. Ligou o fogo, agora é só esperar o vapor começar a sair aqui da válvula com pino, ok? Que a água ferve quando as bolhas com vapor de água vencem a pressão atmosférica. Quando ela recebe calor, em certo momento, a pressão dentro da bolha do vapor fica maior que a pressão do lado de fora e a bolha sobe. Ao chegar na superfície, esse vapor é liberado e a energia fornecida é consumida na transformação do líquido no vapor, permanecendo a uma temperatura estável. Então, enquanto a água está fervendo, ela permanece a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição ao nível do mar. Normalmente,
Que tipo de alimentos que a gente usa uma panela de pressão em casa? Para cozinhar o feijão, o grão de bico, carnes mais duras, né? A gente vai utilizar a panela de pressão porque vai acelerar o cozimento. E uma dica muito importante para você. Eu falei para vocês que quando ela atinge a temperatura de ebulição, ela estabiliza. Então depois que começou a sair a fumacinha, ou o pino já estiver rodando, você abaixa o fogo. Porque você vai economizar gás, a temperatura já está estável, ela não vai mudar se você deixar o fogo alto, né? Então você economiza gás e você ainda impede um acidente que possa ocorrer. E um outro lembrete, se a panela de pressão cozinha mais rápido, porque a pressão que está dentro da panela é maior do que a pressão atmosférica, e isso faz com que a água atinja temperaturas mais elevadas do que 100 graus Celsius, quando a gente também viaja, vai para um lugar onde a altitude é maior, né? Uma altitude maior do que o nível do mar que nós estamos aqui em Vitória, isso vai ser o contrário. Como a pressão atmosférica lá é menor, a temperatura de ebulição da água lá também vai ser menor. E com isso o seu alimento vai cozinhar mais devagar. Eu espero que vocês tenham gostado do Experimentando em Casa de hoje e até a próxima semana.